E nesse vídeo, nós vamos aprender a costurar esta blusa. Uma blusa versátil, com várias formas de vestir e muito fácil de fazer. E qualquer costureira iniciante ou que está aí aprendendo consegue fazer. Então venha comigo aprender a fazer esta blusa fácil, prática e que vai aí te dar muita renda se você quiser vender. Também vai arrancar muito sorriso se você quiser presentear alguém. E se você quiser também fazer para você. Para você adquirir o molde dessa blusa, você vai aqui no box de informações que você vai ter acesso ao meu WhatsApp e poderá fazer a sua compra. Não perca tempo e vamos logo aprender a fazer esta peça que é linda e você vai ver como é fácil. Eu sou Gleice Costuras. Aqui nós costuramos realidade e entregamos sonhos. Você vai colocar o seu tecido na dobra. Veja aí que eu estou dobrando o meu tecido, que vai formar a dobra em cima. Ele vai estar dobrado na auréola, tá vendo aí? A auréola do meu tecido é branca, ó. Em alguns tecidos, ela vai ser picotado. Você vai pegar o molde onde está escrito dobra do tecido e vai colocar aí onde você dobrou o seu tecido. Tá vendo? Você vai colocar na dobra do tecido e vai encostar a lateral do molde na auréola do tecido, como eu mostrei ali. Tá vendo essa parte aí branquinha? Você vai colocar um peso no cima do seu molde, que pode ser qualquer coisa que você tiver. Peso de papel, eu tenho aqui as minhas pedrinhas, né, para poder você ter mais precisão no corte. Use uma tesoura com uma angulação mais reta. Tá vendo que a angulação da minha tesoura é um pouco mais reta, essa parte de baixo? Você vai usar uma tesoura com essa angulação para você ter um corte mais preciso. Mas você também pode ir ajudando com a mão. Ó, repara que eu vou colocando a minha mão para firmar, né, para mim ter mais firmeza nesse corte e ter um corte preciso desse tecido. Terminando aí, eu vou alfinetar a minha peça. O que acontece? Quando nós estamos iniciando ou estamos aprendendo a costurar, às vezes nós não vamos conseguir fazer aí de uma vez nessa costura. Então é melhor que se alfinete. Eu estou alfinetando aí para você ver, né? Colocando os alfinetinhos, mas você pode também riscar. Pegar uma caneta fantasminha, uns giz de alfaiate, pegar a sua fita ou sua régua que você tiver aí, medir 1 centímetro a partir da borda e riscar, né, para poder você fazer essa costura com mais segurança, né? Porque se você alfineta ou se você faz o risco, você sabe aonde você vai passar. E aí você tem mais segurança nessa costura. Você vai observar aí que eu cortei só com mais ou menos metade do tecido para cá, tá vendo? Esse tecido, 80 centímetros, dá para fazer 2 blusas, né? Você gasta pouquíssimo tecido para poder fazer essa blusa. Então, você vai pegar agora e vai fazer um risquinho de 6 centímetros aí nessa lateral onde eu fiz aí, ó, com giz de alfaiate ou com uma caneta fantasminha, ou o que você tiver aí. Esse tecido agora que sobrou para baixo, eu vou cortar a minha alça. Lembrando que esse molde, ele tem margem de costura. Então, você não precisa se preocupar em deixar tecido ou deixar margem de costura. O molde já está com margem de costura.
Essa alça, como ela é bem estreita, eu alfinetei. Por quê? Você até pode colocar aí o peso, um peso de papel, uma pedrinha, mas ele é bem estreitinho. Então eu prefiro alfinetar para o meu corte ficar mais preciso. Aí tá vendo? Você não precisa deixar margem de costura, que lembrando que esse molde ele já tem margem de costura, então você pode ir ali na beiradinha do molde e ir cortando. Vai colocando a mão assim na lateral, cuidado para não cortar os dedos, hein? Coloca ali a mão na lateral e vai ajudando você para fazer esse corte mais preciso. Mas tá alfinetadinho ali, tá vendo como não move muito? Já ajuda bastante. Vai te dar bastante segurança para você fazer esse corte. Então, finalizando aí a parte do corte, nós vamos para a parte da costura. Você vai pegar as alças, né, aquela parte que você cortou para fazer as alças, vai arrematar para poder fechar. Lembrando que esses túneizinhos, a gente vai falar roletê, né? Esses roletês, eles podem ficar com as duas laterais abertas. Eu preferi fechar uma das laterais para a pontinha dele ficar com uma aparência mais rica, uma aparência melhor. Então, eu estou aí, ó, fechando uma das laterais, né, uma das pontinhas, e eu só vou deixar a parte de baixo aberta. Mas se você não tiver segurança ou achar que vai ser difícil virar com os dois lados fechados, você também pode deixar os dois lados abertos e depois que você virar, você vai dar aquele nozinho. Pode colocar aí uma ponteira bem bonitinha, né, na ponta. Aqui eu não estou utilizando a ponteira, que é um metalzinho que a gente compra no armarinho para colocar na ponta do roletê, que fica também bem bonito, bem bacana. Eu estou usando aí linha de tecido plano reto, né? E a agulha que eu estou usando é uma agulha número 11. Você pode usar uma agulha número 9, 10, 11. É uma agulha mais fina, uma agulha que vai ajudar aí na uma costura melhor. Esse tecido não precisa usar uma agulha grossa, uma vez que aí a gente está usando a viscose, né? Tecidos, essa blusa dá para fazer em tecidos fluidos, né? Crepe, viscose, viscolinho. Na descrição do molde vai estar lá, né, a ficha técnica. Na ficha técnica vai ter os tecidos que você vai usar, a quantidade de tecido. Então, eu terminei aí de fazer, eu vou refilar. Eu vou tirar o excesso de tecido, porque eu fiz essa alça bem fininha, né? Eu costurei aí com 1 centímetro de tecido. Então, às vezes fica um excessozinho, eu vou só remover um pouco do excesso desse tecido. Com muito cuidado para você não cortar muito perto da costura que você fez, tá bom? Tenha cuidado com isso, porque você tem que deixar ali uma margem, né, para você virar. Então, aí você só vai tirar mesmo aquele excessozinho se ficar. Se você fizer um pouquinho mais larga, você nem vai precisar de fazer esse trabalho aí, que eu geralmente falo refilar, né? Veja que eu tô cortando aí o biquinho, eu corto a pontinha para poder depois, na hora de virar essa pontinha, ficar melhor sem o excesso de tecido dentro, né? E essa parte aí eu faço essa limpeza para poder o roletê ficar mais bonitinho. Eu vou usar aí um arame que eu encontrei no meu quintal. Mas
Você pode usar as ferramentas que você tiver. Eu já usei até raio de bicicleta, gente. Tinha um pneu aqui em casa, eu olhei para aquilo e falei assim: dá certo. Aí eu já usei raio de bicicleta, acabou sumindo por aqui. Esse aí é um ferrinho que eu achei no quintal, que ele é bem durinho e fino, então eu já guardei ele, me serve. Mas você também pode usar o colocador de elástico, você pode usar um grampo, você pode usar uma chavinha fininha. A gente sabe que a overlock ela tem uma chavinha que ela é fininha também, ela dá para virar. Você vai usar o que você tem aí. Comece com o que você tem. Veja bem, veja que na hora que eu vou virar, eu começo pelo lado que tá costurado, tá vendo? Aí eu vou aí, ó, ajeito a pontinha do roletê bonitinho. Então aí, ó, tá vendo? Eu começo aí pelo lado que tá costurada, a pontinha que tá fechada, para poder eu virar e vazar lá na pontinha que tá aberta. Se você achar que é difícil fazer isso, deixe os dois lados abertos, que é o que a gente tem o hábito de ver, porque ela é fininha. Então, comece na maneira que você achar melhor e mais fácil para você. Eu já, né, já tenho o costume de virar esses roletezinhos que tem a pontinha fechada, então eu tenho mais facilidade com isso. Lembrando que se você deixar as duas pontinhas abertas, uma vai ser fechada na blusa, vai estar embutida por dentro, mas a outra pontinha é bom que você dê um nozinho, e se você tiver aí condições, compre uma ponteirinha. Aqui na minha região é chamado de ponteira, que é aquele metalzinho que a gente coloca na ponta da tira. Então aí, ó, nós vamos agora aplicar essas tirinhas na blusa, que são as tirinhas, né, que vão amarrar, fazer a amarração dessa peça. Então, eu dei um pique nas dobras do tecido. É importante que você dê esse pique na dobra. Tá vendo? Não sei se você consegue ver aí que tem um piquezinho aí, que foi onde eu tava a dobra do tecido, eu dei o pique. E aí você alfineta essas alcinhas colocando para dentro, pro seu lado direito aí, ó. Por quê? Ela vai ficar, enquanto você costura, vai ficar embutida, vai ficar para dentro, você não vai estar vendo. Então aí eu tô alfinetando, ó, tá a 1 centímetro da beirada aí, tá vendo, ó? Mais ou menos 1 centímetro. Alfinete aí para você não se perder na costura. Aí eu dei um pique, tá vendo, ó? Tem um pique aí. Então você vai dar esse pique, né, na dobra e você vai alfinetar a alça nesse pique. Vai colocar para dentro, porque a nossa alça ela vai ficar embutidinha para dentro. Tá vendo que eu tô aí jogando tudo para dentro? E aí você vai começar a passar a costura aí. Essa costura, ela tem 1 centímetro, né? Você vai ter aí marcado. Aí o que que eu fiz? Eu coloquei a fita da agulha até o traço aí, porque essas máquinas, elas têm uns tracinhos nas laterais. Você coloca ali e mede 1 centímetro, e aí você vai se amparar por essa marca. Aí, veja que eu estou mostrando, é onde você vai deixar o buraquinho, onde você vai deixar a abertura. Lembra que nós marcamos com giz 6 centímetros de abertura? Então, você não vai costurar ali, você vai pular, né, e vai deixar sem costura, como eu mostrei ali. Então, você vai continuar aí costurando. Uma coisa que eu não fiz aí, eu quero muito que vocês façam, é arrematar aí, ó. Dê um retrocesso, um arremate, quando você estiver passando em cima da sua tira, para que ela
não solte para ficar uma costura bem firme e bem presa. Então, toda vez que você for passar aí em cima da sua tirinha, dê um retrocessozinho para essa costura ficar bem firme à medida que a pessoa for usar a blusa, esse roletê não soltar. Tá vendo aí, ó, quando eu viro, dê um arremate aí em cima dessa alça. E como você pôde ver, eu não tirei os alfinetes. Se você quiser tirar, mas eu não tiro, não precisa, a máquina passa tranquilamente pelos alfinetes, tá bom? Você vai perceber aí que a máquina não tem problema em passar por cima desses alfinetes. Terminando aí, você vai fazer a remoção dos alfinetes, se você tiver deixado. Se você estiver costurando e tirando, eles já vão estar removidos. Ou se você riscou aí com giz ou com a canetinha, já vai ter tirado. Dê um pique aí, só na parte de baixo precisa, mas tire bem pouco. É só para ajudar na hora de virar, não ficar feio. Então aí nós vamos achar a abertura. Lembra que nós deixamos uma aberturinha? Então, por essa abertura, nós vamos virar a nossa peça. Olha aí a mágica acontecendo. Então, vá com calma, vá com tranquilidade, puxando para fora esse excesso de tecido. Aí, por esse buraquinho, a gente deixou um buraquinho bem pequeno, né? Depois, esse buraquinho você fecha com pontinhos invisíveis ou nem precisa fechar, né? Quanto menor ele for, você passa, fica bonitinho, invisível. Mas o melhor é fechar com pontinhos invisíveis. E aí está a nossa blusa.